Olá! Hoje a nossa aula é sobre o sono do bebê aos 4 meses. O que acontece com os bebês nessa fase dos 4 meses? Será que eles estão em salto de desenvolvimento? Será que precisa de ajuste de rotina? Será que é normal que o bebê fique acordando a noite inteira mesmo e eu só tenho que suportar isso porque vai melhorar? Será? É esse o assunto que a gente vai falar hoje. Então fica até o final para você aprender tudo sobre o sono do bebê aos 4 meses, principalmente se você estiver vendo essa aula gravada. Seja muito bem-vinda. E sejam muito bem-vindas à nossa jornada Sono Amável, que está quase chegando ao fim. Obrigada já, cada dia eu tô me arrumando diferente. Aí, a nossa jornada Sono Amável, ela faltam três aulas, né? Pra ela encerrar. Não, no caso duas. Não, três. Então, teremos mais 3 aulas, depois termina a nossa jornada. Ai, lembrei agora que eu não coloquei o conteúdo que eu tinha que colocar lá no grupo. Viu, já que eu esqueci de colocar o conteúdo lá. Depois você me lembra. Boa noite, Camila. Depois você me lembra de colocar o conteúdo lá no grupo da jornada. E se você tá aqui vendo a live e você ainda não está nesse grupo da jornada, você pode se inscrever pelo link da bio quando acabar a live. Ou se você digitar jornada aqui, eu acho que vai aparecer lá no seu direct pra você entrar no grupo, né? Então, tem mãe de bebê de 4 meses aí. Vamos falar um pouquinho sobre o que acontece nessa idade, gente. É tão bonito ver o desenvolvimento do bebê aos 4 meses. Tão bonito. Me fala aqui nos comentários se tem alguém com bebê de 4 meses, você, Camila. Então, vamos aguardar um pouquinho enquanto as mães vão entrando pra gente começar a nossa aula. Eu tenho o Antônio de 4 meses. Ai, que gracinha. Ai, parece que passou tão rápido aqui. Desde quando o José tinha 4 meses, já tem 9. Pensa, daqui a pouco ele já tá fazendo 1 aninho. Passa muito rápido. Oi, Jaque, boa noite. Olha só, tem muitas mamães aí de bebezinho de 4 meses. Que bom que vocês estão aqui comigo. Eu nem consegui divulgar tanto nossa aula de hoje, mas deu certo. Então, vou começar falando então pra vocês um pouquinho sobre o que acontece aos 4 meses com o bebê, né? Nossa, hoje eu tô com frizz, meu cabelo, ele tem vida própria. Se você for ver as outras aulas passadas, cada dia meu cabelo tá de um jeito, ele tem vida própria. E ele fica melhor oleoso, né? Mas tem que lavar o cabelo, né? Não tem jeito. Oi, Gil. Então, vamos lá. Aos 4 meses do bebê, não sei se vocês perceberam que muita coisa mudou com o bebê de vocês. Antes, o bebê, ele era, assim, mais calminho. Assim, ele não observava tanto. Ele não descobria tantas coisas novas. Às vezes você sorria, ele não sorria de volta. Às vezes ele não te acompanhava com o olhar. Ele ainda, talvez não tivesse descobrido as mãozinhas. Descoberto, né? As mãozinhas. E aos 4 meses, o bebê ele tem um boom no desenvolvimento neurológico. Os neurônios dele, né, ele tá aprendendo muitas coisas novas. Por isso que muita gente pensa que é um salto de desenvolvimento que faz o bebê dormir mal. Mas eu já adianto que não é salto de desenvolvimento que faz o bebê dormir mal. Já adianto, tá? Eu vou explicar pra vocês mais pra frente o que faz o bebê dormir mal. Por que muitos bebês dormem mal aos 4 meses ou choram mais, né? Então ele tá passando por esse grande estirão neurológico. O bebê começa a sorrir mais, fica mais espertinho, ele começa a olhar tudo, ele mama muito rápido, ele começa a ter mais memória, ele começa a entender mais tudo que acontece à volta dele. Então ele aprende causa e efeito. Ele aprende, por exemplo, que se ele tirar um ursinho da mão dele, o ursinho cai. Ele começa a entender as coisas que acontecem, sabe? Ele começa o bebê começa a observar tudo, ele descobre a mãozinha dele, é muito incrível a gente ver o bebê olhando aquela mãozinha dele, como se fosse a coisa mais incrível do mundo, porque antes ele não sabia que ele tinha uma mãozinha. E aí ele tá tendo um desenvolvimento neurológico muito grande. E aí, isso também deixa o bebê mais agitadinho, chorando, mas mais sensível, porque ele pode ficar hiperestimulado com muita facilidade, porque tudo já é muito estimulante pro bebê, sabe? Ele vê a mãozinha dele, ele vê que ele tem um pezinho, ele olhar pro berço dele, ele olhar para as pessoas, tudo é muito estimulante para ele. E, por exemplo, esse bebê um dia sai de casa e às vezes vai num shopping cheio de gente, de luzes, de barulho.
aquilo hiperestimula esse bebê, pode ficar muito nervoso, dormir mal depois por causa disso. Por isso que os melhores passeios, né, pros bebês de 4 meses é ao ar livre, né, parque e tudo mais. Mas assim, você vai na igreja com o bebê, ele pode ficar hiperestimulado, dependendo de como é muito barulho, muitas pessoas. Então é bom cuidar do horário que vai, né? Ou realmente o bebê vai se habituando também. Mas a questão é, isso acontece aos 4 meses, um grande crescimento neurológico que pode deixar o bebê mais irritadinho. Outra coisa que acontece é um estirão de crescimento. Esse estirão de crescimento, muita gente confunde também com salto de desenvolvimento, que na verdade salto não existe, né? Não existe. Mas a questão é assim, o estirão de crescimento existe, aquele bebê que ele cresce muito rápido no mês. Você já viu o bebê que cresceu 3 centímetros no mês? 2 centímetros no mês? Pensa, ele cresceu, os ossos dele se esticaram. Isso é uma coisa incrível que está acontecendo com o bebê. O bebê ele está em desenvolvimento acelerado. E aí isso acontece aos 4 meses. Tem um estirão de crescimento que também você vai encontrar por aí como pico de crescimento que realmente existe. O bebê está crescendo muito rápido naquele mês. E isso não acontece em todos os meses. Não é todos os meses que o bebê cresce de uma vez só. E já aos 4 meses isso costuma acontecer. O bebê ele estica de uma vez só. E o bebê cresce enquanto ele dorme. Enquanto ele dorme, isso é muita coisa de Deus, né? Enquanto o bebê dorme, os ossos dele estão lá crescendo. E aí, isso também vai acontecer em outras fases, né? Esses picos de crescimento. Isso pode também agitar mais o bebê. O bebê ele fica mais chorãozinho, mais irritado. Tem algumas pesquisas que dizem que o bebê sente até um pouco de dor por causa desse crescimento. Isso eu não sei, eu não estudei muito a fundo ainda. Mas ele tá crescendo, tá se desenvolvendo. Mas isso significa que o bebê tem que ficar acordando a noite inteira? Não, não tem que ficar acordando a noite inteira. E uma outra coisa interessante sobre o desenvolvimento dos bebês é que eles começam se desenvolvendo da cabeça para baixo. Eles aprendem a mexer a cabeça para um lado para o outro. Que aí depois eles vão aprender a mexer o pescoço, depois eles vão aprender a mexer o ombro, depois vão aprender a mexer os bracinhos, aí vai descobrir as mãozinhas. E aí, assim, ele vai ter consciência desses movimentos, que antes ele se mexe sem consciência, né? Tipo o reflexo de Moro, né? O bebê, ele tem aqueles espasmos, mas é sem consciência daquilo. E aí, conforme vai vai crescendo, ele vai entendendo que ele tem o pezinho também, descobre os pezinhos. Vocês reparam que é uma das últimas coisas que o bebê descobre é o pé. Ele mexe os pés, mas ele não tem consciência. Até que ele começa a mexer os pezinhos com consciência. É muito legal. Quem ficar na live hoje, até o final, vai ser sorteado o e-book, né? Que custa R$97. O sorteio de ontem já foi feito. Mas eu não postei. Eu vou postar. A Camila que tá aqui, ela até ganhou. A mãe e o bebê, eles estão se conhecendo, né? É um processo. Lu, minha bebezinha tem 4 meses, só dorme no colo. Sou anexo noturno 100% no colo. Ainda dá pra ensinar? Com certeza dá pra ensinar, Laísa. Com certeza dá pra ensinar. Precisa ensinar. Porque é até mais confortável pro bebê que ele esteja no berço. Tem uma técnica que pode funcionar com ela, que é a técnica do travesseiro. Você coloca um travesseiro, quando ela estiver no colo, ela tá acostumada com essa textura do colo. Então você começa a colocar um travesseiro, pegar ela no colo com um travesseiro, segurando ela, para ela começar a se acostumar com essa textura mais fofinha do travesseiro. E aí depois você vai colocar ela para dormir, vai fazer essa transição do colo pro berço no travesseiro, e depois vai fazendo isso progressivamente até se tornar um hábito. Mas é totalmente possível. Aí se você precisar de ajuda, quiser acompanhamento, quiser entender mais, melhorar a rotina da sua bebê, desenvolver autonomia, aí você pode fazer a consultoria de sono ou a consulta avulsa, dependendo do seu caso. Aí você pode mandar lá no link da bio, que você vai falar comigo ou com a Jaque, que ela é da minha equipe, e aí você vai ver qual plano você prefere e mudar esse hábito dela pra ela dormir bem. Porque aos 4 meses, eu vou explicar pra vocês, os bebês, eles estão desenvolvendo a memória. Então, eles lembram de tudo, eles aprendem as coisas. Aí eu costumo falar que após os 4 meses, os bebês criam associações. Antes dos 4 meses, eles ainda não têm associação. Eles têm hábitos ali, mas não é uma coisa que ele entende. Após os 4 meses, o bebê começa a entender. A sua bebê, ela já tá entendendo que o lugar de dormir é o colo. Então, a gente consegue mudar o hábito dela, com certeza. Mas ela já entende.
sabe? Então você vai ter que lidar com o fato que ela já entende que talvez ela não vai gostar. Mas assim, é o melhor pra ela que ela durma no bercinho, né? E pra você também, pro desenvolvimento dela. Mas talvez ter um pouquinho mais de choro. Antes dos 4 meses, os bebês não entendem. Então é mais fácil conduzir eles para a autonomia de sono. Como eu sempre falo, o bebê já nasce com autonomia, né? A gente só não pode deixar ele perder essa autonomia. E aí, a questão da memória. Então, os bebês criam associações após os 4 meses. Por exemplo, se você sempre incentivou o seu bebê a adormecer sozinho desde o nascimento, ele vai chegar nos 4 meses, ele vai entender, é assim que dorme, eu posso dormir sozinho, bonitinho. Agora, se você até os 4 meses ensinou que tinha que ser mamando, dormindo no colo, no carrinho, o bebê associa. Mas não significa que não dá pra mudar. Claro que dá pra mudar. Só vai ter um pouquinho, precisar de mais paciência com você, com o bebê, porque é um hábito novo que você vai criar. É um novo hábito, né? Isso, educação de sono, é mudar a forma do bebê adormecer, você cria um novo hábito, né? E aí o bebê tem a memória mais desenvolvida, ele começa a associar as coisas. Por isso que eu gosto muito da educação de sono feita até os 4 meses. Porque depois disso se torna uma reeducação de sono. A gente tem que reeducar o sono do bebê, ao invés de educar a primeira vez. Aí muitos profissionais do sono já trabalham ao contrário. Como eles só trabalham com treinamento de sono, eles acham que não pode fazer até os 3 meses. Mas eu já não trabalho dessa forma. Eu acredito que antes dos 4 meses é a melhor fase para desenvolver autonomia com o bebê. Desenvolver não, nem incentivar essa autonomia dele e ajustar a rotina. A mãe ter segurança para lidar com o soninho do bebê. Ela entender como conduz a rotina certinha. Quanto tempo que um bebê de 4 meses precisa ficar acordado. Tem mãe que não sabe essa informação. Claro, ela vai observando o bebê dela. E cada bebê vai ser único mesmo, mas existe ali uma média que se não pode passar disso. Tipo, um bebê de 4 meses fica 4 horas acordado, é muito tempo. Esse bebê corre o risco de ficar muito, muito cansado e entrar em efeito vulcânico. Então, anota aí, aos 4 meses... Deixa eu ajudar o José aqui. Gente, essas minhas lives estão uma novela, né? Eu saindo da live. Um reality show, eu saindo da live. O meu esposo não tá muito bem e ele tá com o José. Aí o José tava tossindo muito, eu fui olhar se ele tava bem. Aí vamos lá. Eu tava falando, tá. O bebê de 4 meses, ele fica 1h30 a 2 horas acordado, tá? Então esse é o tempo que ele suporta estar acordado. Então você tem que pensar que ao organizar a rotininha dele, você tem que considerar esse tempo para ele já dormir. Aí, por exemplo, se o seu bebê suporta só ficar 1h30 acordado e você passa para 3 horas com ele acordado, não coloca ele para dormir, vai ser mais difícil para ele dormir, ele vai ficar muito cansado, muito estressado por causa disso. Então, a gente tem que observar essa janela de sono. E ela não vai ser igual todos os meses. Mas não é uma prisão. É só uma coisa pra gente entender que é quando o hormônio do sono chega no limite nesse bebê. O hormônio do cansaço, né? Que causa pressão de sono pra ele dormir. E aí, também tem uma grande transição aos 4 meses. Que os bebês, eles deixam de fazer 4 sonecas, a maioria, passa a fazer 3 sonecas. Então, eles passam mais tempo acordado e eles... entram numa rotina de 4 em 4 horas, que é muito bom que a gente incentive que ele entre nessa rotina de mamar a cada 4 horas. Não ficar mamando assim toda hora. Claro que alguns bebês vão ter necessidade de mamar com uma menor frequência, mas é muito bom que o bebê entre nessa rotina de mamar, né, a cada 4 horas. Porque isso vai ajudar também nas sonecas dele a serem mais longas. Ele vai passar mais tempo na atividade, fazendo sonecas mais longas e vai conseguir dormir melhor à noite por causa disso. Mesmo passando por essa fase de grande crescimento neurológico, por esse estirão de crescimento também. Mas o segredo vai ser você conduzir a rotina do seu bebê, porque ele precisa de uma nova rotina.
O bebê de 4 meses, você não pode continuar com a mesma rotina que ele tinha aos 3. Vai mudar agora. E se você não ajusta essa rotina, essa nova necessidade de gasto de energia do bebê, essa nova necessidade de mamadas do bebê, ele começa a acordar. E também se ele não tiver autonomia de sono. Aí a maioria dos bebês dormem bem até os 4 meses, depois desanda. O bebê começa a acordar de hora em hora. Assim, todos os bebês, a maioria dos bebês que eu atendi na consultoria de sono, dormiam super bem até os 4 meses. Mas aí eles não tinham capacidade de associar as coisas. Quando fez 4 meses, eles aprenderam a associar as coisas. Então ele entendeu, eu preciso da minha chupeta para eu dormir. Então aí cai a chupeta, acorda, cai a chupeta, acorda. Eu preciso do meu mamar para dormir. Então aí ele fica acordando toda hora por causa do mamar que ele precisa. Eu preciso do colinho para dormir. E aí ele fica toda hora precisando do colinho para poder voltar a dormir. Então acontece muito isso. Mas dá tempo ainda de você melhorar. Se você não criou bons hábitos de sono com seu bebê até agora, não criou uma rotina boa com seu bebê até agora, você comece agora. Ainda dá tempo. Antes dos 6 meses também é uma ótima janela de oportunidade. Eu vejo assim, porque são fases diferentes. O bebê de 0 a 3 meses tem umas necessidades bem parecidas. Aí depois o bebê de 4 a 6 meses tem necessidades parecidas, tanto que a rotina é bem parecida. E depois dos 6 ao 9 muda de novo. Dos 6 meses aos 9 meses muda de novo. E aí o material que eu dou para as minhas alunas da consultoria de sono, eu dou um modelo de rotininha para cada fase e eu explico como vai ser cada fase, para elas se prepararem para essa mudança. Essa rotina de mamada de 4 horas é noite ou dia? É durante o dia. Durante a noite, tecnicamente, o bebê de 4 meses já poderia fazer um jejum de 7 horas. Ele já poderia dormir 7 horas seguidas sem mamar. Um bebê que tá com ganho de peso adequado, tudo certinho, nasceu com peso adequado. Isso também influencia um bebê que nasceu com peso menor, talvez ele ainda precise mamar com mais frequência aos 4 meses, né? E aí os bebês que a mãe fez tudo certinho até os 4 meses, normalmente eles estão dormindo ali de 6 a 7 horas direto. Não fica acordando de 3 em 3 horas para mamar na madrugada. Alguns talvez ainda tenham necessidade de mamar mais, umas 2 vezes, mas assim, se você fazendo certinho, ele vai começar a estender mais o soninho na madrugada. E aí essa rotina de 4 em 4, ela durante o dia. À noite ela passa a ser mais tempo. Às 6 horas, 7 horas sem mamar, né? De nada, Claudiana. Aí, a questão assim, a rotina de 4 em 4 horas, isso. E como que a gente ajusta essa rotina do bebê, né? Tem uma sugestão de modelinho que eu dou para as minhas alunas, mas a questão o seu bebê vai passar mais tempo na atividade, ele vai passar mais tempo no chão. Se você ainda não coloca o seu bebê no chão, você pode começar a deixar ele no tummy time de bruços, né? Sair muito ao ar livre, interagir dar brinquedinhos para ele, estimular ele de forma saudável, 0 telas. Eu sei que eu vou falar isso que é meio óbvio, mas tem mães que não sabem, não pode mostrar tela pro bebê. Nem deixar o bebê muito tempo na frente da televisão também, que vai estimular ele. Assim vai ficar mais irritado, porque tudo é muito estimulante para um bebê de 4 meses. Ele vê a mãozinha dele, aquilo é hiper estimulante para ele. Imagina um celular passando musiquinhas. E eu sei que às vezes as avós, assim, colocam a tela pro bebê, tá chorando, aí pega o celular, deixa eu resolver esse problema aqui, minha filha. Aí pega o celular, bota o celular pro menino ficar vendo. Claro que ele para de chorar, né, porque ele fica hipnotizado pela galinha pintadinha, pulando pra lá e pra cá, mas não pode, né? A gente sabe que faz muito mal pro bebê, principalmente tão novinho assim. Uma coisa é um bebê, sei lá, de 1 ano e meio, né, que às vezes vê uma galinha pintadinha, mas pra bebês é muito perigoso, faz muito mal mesmo, porque causa hiperestimulação, causa, se for à noite, prejudica o hormônio da melatonina. E aí, por que o bebê de 4 meses já tem que estar dormindo muito bem? Porque ele já produz melatonina. Os hormônios dele estão ordenados. O hormônio de dormir, de ficar acordado, né? Ele também... E assim, a mãe tem bons hábitos durante o dia, isso vai influenciar. Se ele é exposto à luz de dia, ao escurinho à noite, isso influencia. Se você não sabe como começar uma rotina hoje, o que você pode fazer? Definir um horário pro banho do seu bebê e para ele acordar e começar o dia. Por exemplo, ele começa o dia 7 da manhã, mas aí você fala, Luara, eu tenho que acordar o meu bebê, mas eu já acordei a noite inteira, eu não dormi bem, como que eu vou acordar cedo? Quando a gente vai ajustar a rotina, a gente tem que fazer um sacrifíciozinho assim, para o organismo do bebê poder se organizar. Ou acordar até as 8 da manhã, né? Às vezes até as 8 ali, a mãe que tá em privação de sono consegue lidar melhor. E aí o que você faz? Depois você dorme quando o bebê dormir, né? Dorme na soneca dele.
que ele precisa de sonequinhas também de pelo menos 1h30. Algumas pode ser ali de 40 minutos, mas a maioria dos bebês vai depender também da necessidade de horas totais de sono, mas isso é outra história que eu falei nas outras lives. A minha neném está mamando agora com mais espaçamento, fiquei preocupada até ouvir você. Ela anda irritada se não dorme no horário, mas só dorme no colo. E isso aí acontece muito, sabia, Camila? Que eu fiquei muito assustada também. Quando meu bebê fez 3 meses, o primeiro filho, ele mesmo passou 4 horas sem mamar. Ele não queria mamar de jeito nenhum antes de 4 horas. E aí eu queria dar mamar pra ele. E ele chorava, eu achava que era fome, ia dar mamar, porque eu não tinha rotina, né? Tudo era fome, né? Mas aí era esse espaçamento. É muito normal que um bebê de 4 meses fique 4 horas sem mamar. E às vezes a mãe fica preocupada, muito tempo, tá mamando pouco, mas não, porque assim, o bebê aprende a mamar com mais efetividade. Ele faz mamadas efetivas. Então, quando ele vai mamar, ele mama muito de uma vez só. E às vezes ele fica até irritado, porque mamou rápido, esvaziou o peito. Ele fala, mas eu já mamei tudo. Não é que tá faltando leite, é assim mesmo. Não é que você precisa complementar com fórmula, é assim mesmo. Principalmente menino, eles mamam muito rápido. E também o peito vai ficando mais murchinho aos 4 meses, porque a produção se adequa ao bebê. Então você para de ter aquela produção de leite, que é um monte de leite que fica vazando, isso para também. E o peito fica mais murchinho. E a mãe pensa já que tá faltando leite, que tá com o leite secando. Mas não é nada disso, tá? Não é leite secando, o peito fica mais murchinho mesmo. O peito tá produzindo a quantidade que o seu bebê precisa. Sem pensar, Deus faz tudo perfeito, mas a gente fica caçando problema, né? Mas não, o peito fica mais murchinho que o bebê. Agora o leite produz a quantidade que o bebê precisa, né? O peito produz. Não é que tá faltando leite e o bebê mama mais espaçado, isso é ótimo. É só criar mesmo os bons hábitos de sono pra ele, que aí ele vai dormir melhor. Meu bebê passou a dormir bem pouco, uns 30 minutos. E demora muito pra outra soneca, umas 3, 4 horas. Provavelmente está precisando organizar a rotina dele, Camila, né? Definir o horário pra começar o dia. Definir o horário para as mamadas dele, para mamar certinho, mamar bem. Observar o tempo, assim, observar se não tá passando da hora de colocar ele pra dormir. E aí ele entra no efeito vulcânico e não tem mais sono. Mas pode acontecer também, tá? De um bebê que tá ali com 4 meses ficar, por exemplo, umas 2h30 acordado, mas é mais no fim da tarde, no fim da noite. Por exemplo, ele pula a última soneca, né? Que antes ele fazia 6 da tarde, ele pula porque ele tá perdendo essa soneca e acaba ficando ali umas 3 horas acordado. Pode acontecer. E não tem problema nenhum. Assim, no fim da noite. Mas a questão é, como seu bebê não tem autonomia de sono, aí o sono dele fica mais prejudicado por causa desse crescimento neurológico que ele tá tendo, por causa desse estirão de crescimento que ele tá tendo, esse tanto de estímulo que ele tá vivendo, sabe? Qual seria o melhor horário para o bebê de 4 meses dormir e acordar? Então, todo bebê precisa acordar ali por volta das 7 e dormir por volta das 7h30, 8 horas também. Todos, na verdade, todo ser humano, né? Porque o nosso organismo funciona como? Com o nascer e o pôr do sol. Então, por exemplo, se o seu bebê acorda às 6 da manhã, mas o sol já nasceu, tá tudo ótimo, né? Mas o ideal é ele por volta das 7 e que durma também por volta das 7 ou 9. E é normal que o bebê de 4 meses... ele tem um soninho assim um pouco mais agitado à noite. Ele fique mais irritado no fim da tarde, né? Que muita gente chama de hora da bruxa ou que tá com cólica. Mas é por causa desses hiperestímulos do bebê mesmo. Ele tudo estimula muito ele. Então, quanto mais você relaxar o seu bebê, melhor. Relaxar assim, mostrando sai na rua pra ele passear, pra ele ver as árvores. Coloca umas músicas clássicas pra ele, umas coisas relaxantes. Canta com ele, deixa ele no chão pra gastar energia, que tem mãe que só fica com o bebê no colo, não tira o bebê do colo. E aí precisa criar o hábito de ficar em outras superfícies, outros ambientes, tudo é hábito. Assim, a gente tem sempre que lembrar que a gente não pode fazer na nossa rotina o que a gente não quer que se perpetue, que a gente não quer continuar fazendo. Não que a gente não possa ficar com o nosso bebezinho no colo, né? Que é uma delícia aproveitar o nosso bebezinho no colo. Mas ele não vai ficar mal acostumado de ficar no colo. Mas a questão é, ele precisa estar no chão também, no chão, no tapete de atividade. Se você não tiver tapete de atividade, coloca um lençol, uma colcha no chão e coloca ele lá de bruços ou em cima da cama. Mas o chão é mais legal porque ele tem mais estabilidade, né, para ele se movimentar. Às vezes tá aprendendo a rolar. Então, por mais que o bebê chore um pouquinho, é um hábito. Todo dia você tem que aumentar esse hábito, sabe?
Eu custo uma duração máxima para sonecas e não podemos deixar passar de 3 horas? Sim, isso mesmo, não deixe passar de 3 horas. Por quê? Essa questão das 3 horas? Porque o bebê precisa mamar. Eu tenho esse problema que os meus bebês, eles amam fazer sonecas longas. Eu já tive bebê que fez soneca de 4 horas direto. Então, normalmente são os dormidores longos, né? Os bebês têm aquele perfil genético de dormir muito. Mas a falta de autonomia de sono e a falta de rotina pode fazer com que ele troque o dia pela noite, aí fica acordando à noite, né? Então, o que tem que fazer? Deu 3 horas, 2 horas e meia, você acorda o bebê, você abre a janela, ou pega o bebê no colo, vai sorrindo e segue a rotina, né? Aí eu lembro um grupo de mães que eu participava, que a gente falando de rotina, elas, mas eu não acordo o bebê porque ele fica muito chatinho, não sei o quê. Porque a rotina assim fica muito chatinho. Mas a questão tem que dar o primeiro passo, o bebê vai se adaptar. Se adaptar à nova rotina, sabe? No início ele pode estranhar, ficar mais chorãozinho, mas depois ele vai se adaptar, que aí ele vai compensar o que ele não dormiu o dia todo, dormir na noite também. E essa questão de dormir o dia todo é porque o bebê precisa mamar, ele precisa ingerir calorias. Se ele não ingerir calorias durante o dia, ele vai ingerir na madrugada, vai passar a madrugada mamando. Nossa, eu fiz um tererê aqui, tá tão amargo. Francisco tá assim, ele tá como, Jaque? Fazer uma soneca longa ou acordando? Entendi. Ou demora muito pra outra soneca? Mas isso assim, pode acontecer aos 4 meses. Ali, finalzinho dos 4 meses, os bebês não querem dormir. Eles ficam chorando muito pra dormir. Porque o que acontece? O organismo dele tá passando por essas mudanças, ele tá mais irritadinho. Então, pode acontecer mesmo. O meu segredo o que eu fiz aqui com o meu bebê, eu larguei de mão, sabe? Eu não fiquei querendo garantir soneca pra ele, eu não fiquei neurótica da rotina, mas eu pensei o quê? Autonomia de sono é o segredo. Mesmo que ele não esteja com a rotina maravilhosa agora, que fique acordado 3 horas, ele precisa dormir sozinho. Então eu vou deixar ele dormir a hora que ele tiver sono, eu não vou ficar deixando ele chorando, ele vai dormir a hora que ele tiver sono. Foi, eu acho que uma semana que a gente passou assim aqui, e aí ele não perdeu a autonomia. E ele chorou um pouquinho mais, ficou mais irritado mesmo. Mas ele continuou com a autonomia de sono e continuou dormindo bem à noite. Então, o segredo é a autonomia, para o bebê dormir bem sempre, em todas as fases que ele passa. Então, já que você tem que intervir, né, para ele poder dormir, pelo menos... Depois, se olhar na tabelinha, não tô lembrando bem, mas eu acho que para 4 meses, no máximo 4 horas de soneca de dia, para não interferir no sono noturno, né? Aí tem que fazer o teste. Pra acordar ele com 2 horas e meia, fazer 3 sonequinhas, faz 2 sonecas longas e uma mais curta no fim da noite, e gastar bastante energia para depois ele poder dormir bem à noite. Minha bebê fica no colo por causa do refluxo, aí ficamos com medo de engasgar e acabamos mantendo no colo ao invés de colocar no bercinho. Sim, eu não tive bebê aqui com refluxo muito sério, mas meu bebê tinha um pouco. O que eu fazia era, a técnica para refluxo é assim, depois de mamar, você deixa 20 minutos no colo, que é seguro, 20 minutos já desceu o leite, vê se ela já rotou. E aí o berço, você coloca um edredom embaixo do colchão, porque eu sei que aquele travesseiro anti-refluxo, ele fica escorregando. É muito ruim. Então, você coloca o quê? Um edredom, um travesseiro embaixo do berço, pro berço ficar bem elevado assim, ó. E deixa esse berço bem aconchegante pra ela, sabe? Bem que ela goste do berço. E aí ela vai acostumar. Mas, assim, precisa mudar esse hábito pra ela... E ela não vai engasgar por causa do refluxo. Você fazendo isso. Também não pode ficar dando mamar toda hora. Tem que ter ali... o espaçamento certinho pra ela conseguir digerir esse leite e não ficar tão incomodada. E assim, o refluxo impacta um pouquinho no sono, né? Não vai ser um sono 100%. E é bom que você tenha também uma babá eletrônica pra você poder vigiar ela quando ela estiver dormindo. Assim, você deixa ela dormindo no quarto e você tá na sala, você tá vendo ela. E tem umas babás eletrônicas bem em conta hoje. Você acha aí por R$250. Eu comprei a minha aqui, mas nem tô mais usando. Eu usei mais na fase dos 4, 5 meses. Isso aí, levantar o colchão. Isso é quase a soneca dele. Mas né? Faz uma soneca de 4 horas. Mas aí tem que fazer isso, porque senão ele vai ficar acordando à noite. Com o José eu tive que fazer. Mas aí, eu vou contar uma coisa já. Que teve um dia aqui que eu não intervi na rotina dele. Aí foi assim, ele fez. Mas ele acordou cedo também. Ele acorda, seu bebê acorda cedo, né? Mas aí foi assim, o José fez 3 horas de soneca de manhã.
3 horas de soneca à tarde. E aí ele acordou 6 da tarde da segunda soneca. Então ele dormiu 6 horas durante o dia. Aí depois ele foi dormir às 9. Passou 3 horas acordado, que é a janela de sono dele. Foi dormir às 9, dormiu a noite toda. Não acordou. Então, é um teste mesmo, como a gente a Jaque era da consultoria de sono, então por isso que eu sei da história dela, né? E aí, tem que fazer os testes. Eu testei acordar ele, aí no dia que eu acordei, eu vi que ele não dormiu tão bem quanto o dia que eu não acordei. Então, a gente tem que ir testando pra ir gerenciando a rotina do bebê, pra ele ter as horas totais de sono durante o dia e a noite. Mas também é normal que, por exemplo, ele acorde às 11, depois ali umas 4 ou 5 da manhã, né? Não tá fora do normal. Por nada, Laísa. É Laísa, né? Laísa ou Laísa. Eu atendi uma Laísa. Não, uma Laísa na consultoria. Eu tô atendendo ela. Então, deixa eu contar uma coisa pra vocês aqui. Por exemplo, se o bebê, todo dia, ele acorda na madrugada, no mesmo horário, ele tá acordando por hábito. Não é por fome, não é por nada. Por exemplo, todo dia, 3 da manhã, esse bebê acorda. Talvez não seja fome, talvez seja hábito. E uma questão também é que os bebês aos 4 meses, eles gostam muito de acordar na madrugada pra conversar. Porque eles estão aprendendo a... Eles estão aprendendo a falar, eles querem testar as novas sílabas que eles aprenderam, né? A linguagem dos bebês. E aí eles acordam, tipo, 4 da manhã e ficam lá conversando. E uma mãe muito ansiosa vai intervir, vai querer falar, não, ele acordou, vou fazer ele dormir. Se o bebê acordar na madrugada e tá bem, eu até conversei com uma mãe que eu atendi hoje, você não interfira, deixa ele tá bem, ele tá conversando, tá rolando, tá blá 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 blá, deixa ele lá de boa conversando. Se ele começar a chorar, aí sim você vai e ajuda ele a voltar a dormir, né? Shhh, vai acalmando ele, mas se ele tá bom, e é muito comum isso acontecer aos 4 meses. E aí, muitas mães acabam criando esse hábito ruim de ficar intervindo no bebê na madrugada, que o bebê tá bem, o bebê não tá chorando, ele vai voltar a dormir. Aí a mãe acaba prejudicando a autonomia de sono desse bebê fazendo isso. Eu lembro do José aqui, um dia ele acordou, ele tinha 4 meses, um dia ele acordou 11 da noite, ficou conversando, batendo papo, voltou a dormir. Um dia ele acordou também 4 da manhã, ficava acordando, conversando, 4 da manhã, e aí chorava, e eu ia lá, às vezes mamava e voltava a dormir. Então essa fase é normal acontecer isso, mas a gente tem que deixar o bebê ter esse tempinho dele também pra se desenvolver, né? O que mais que eu anotei aqui? Também após as 4 da manhã vai diminuindo a melatonina no organismo do bebê, que é o hormônio do sono. Então por isso que eles ficam com sono mais levinho também. E também, se eu não me engano, diminui a temperatura corporal, eles sentem um pouquinho mais de frio. Por isso que é bom deixar o bebê agasalhadinho pra dormir, né? Temperatura adequada. Aí eu falei, mama mais rápido. Aí o normal é que faça 3 sonecas mais longas, mas o bebê tá numa transição. Então essa é uma fase de transição. Por isso também é uma fase mais delicadinha. O bebê, ele não tá passando por salto, tá passando por transições. E antes ele fazia 4 sonecas, agora ele faz 3. Se ele tá com uma boa rotina, né? E aí tem que focar muito na rotina certinho pra ele, no ritual de sono relaxante pra ele. Você já pode introduzir a naninha, mas a naninha nessa fase tem que ficar de olho, porque às vezes eles colocam no rosto. Mas eu não sou contra a naninha, eu só sou, assim, você tem que observar, ficar de olho nele. Porque a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que não tenha nada no berço, né? Não pode ter travesseiro, não pode ter coberta, não pode ter nada, nem naninha. Ali, a naninha melhora após os 6 meses. Mas eu introduzi aqui aos 4. Mas eu usei a babá eletrônica pra ficar de olho, porque era muito engraçado. Ele colocava no rosto mesmo. O José colocava assim na cara inteira. E não conseguia tirar. Eu falei, meu Deus, eu vou ter que ficar de olho nesse menino. E aí ele foi aprendendo a tirar do rosto a neninha, mas é perigoso. Por isso que é perigoso que o bebê durma na cama com os pais, porque tem muita coberta, muito travesseiro. O bebê pode se sufocar, isso realmente acontece, é horrível. Então a gente tem que tomar essas providências de segurança para o bebê dormir bem. Não pode ter nada no berço, assim, muito carecureco. Tem gente que coloca muita coisa. Um monte de ursinho, um monte de kit berço, não sei o que. Nada disso é recomendado. O berço precisa estar o mais livre, sem nada, sem cacareco nenhum. Só o bebezinho, o lençol de elástico, porque nessa fase de 4 meses, eles amam levar as coisas pro rosto. Então, um lençolzinho bem presinho, porque ele vai puxar o lençol, tentar colocar no rosto. O que mais? Deixar o berço seguro, né? E eles costumam gostar de berço elevado também. Então, o ritualzinho de sono.
Como que eu faço um ritual de sono, Luara? O ritual de sono precisa ter massagem, precisa ter óleo essencial, precisa ter chantal, não sei o que lá. Não precisa, gente. O ritual de sono é uma coisa muito simples. O ritual de sono é a preparação de relaxamento para o bebê dormir. Então, é a mudança do ambiente que ele estava para o ambiente de sono. E é importante que seja sempre igual. Porque muita mãe quer fazer o bebê dormir na sala, no claro, com a TV ligada. Se não tem ambiente de sono adequado, então é importante que a gente vá para o escurinho, para o quarto. Uma iluminação agradável, adequada. É importante que o bebê sinta-se relaxado para ele conseguir dormir, né? Às vezes pode ter um banho ali no ritual noturno. Você pode até colocar, às vezes, uma camomila no banho, um difusor com lavanda. Você pode até fazer uma massagem no bebê, mas nada disso vai fazer ele realmente dormir bem. O que faz o bebê dormir bem, rotina adequada e autonomia, né? Que é fisiológica e natural do bebê. Mas o ritual é importante, porque cria associações na cabeça do bebê. Ele vai aprendendo, para quando eu vou dormir, a minha mãe apaga a luz, minha mãe pega no colo, minha mãe fala que a gente vai dormir, minha mãe me dá um beijinho, minha mãe pega eu no colo. Minha mãe me balança um pouquinho, depois ela coloca no berço acordado. Eu olho pro meu berço e durmo. Então, ele vai aprendendo que o ritual de sono é assim. O cérebro dele desenvolve essa capacidade. Ele assimila, né? Por isso que o ritual é muito importante pro bebê dormir bem. E aí, minhas queridas, o sono do bebê de 4 meses é tudo isso, né? Então, é uma fase realmente de transição, que a gente tem que ter paciência. Os bebês ficam mais chorões, às vezes parece que eles estão brigando com sono, mas não é isso, tá aumentando a janela de sono dele. Então tem que entender que é uma mudança hormonal. O hormônio do cansaço tá demorando mais tempo para chegar no limite, para fazer o bebê dormir. Então às vezes ele tem sono, mas ele não tem sono suficiente, por isso que ele chora. E ele também chora mais porque ele fica hiperestimulado, ele entende as coisas, ele precisa também de mais colo. Aqui eu acordo com a Helena com a mão na boca chupando, muito normal, não tem problema nenhum. Eu só não acho legal que o bebê fique chupando o dedo durante o dia, que aí é bom ir tirando para não criar o hábito de chupar dedo. Mas no sono a gente não consegue intervir, né? Tá, que eu anotei que se o bebê desperta sempre no mesmo horário é por hábito. E aí, gente, após os 4 meses vem os 5 meses, né? Que as coisas começam a se estabilizar um pouquinho. Mas ou o bicho pega. Porque a maioria das bebês que eu atendo na minha consultoria tem ali 5 meses, 6, 7, 8. Porque passou dos 4 meses que dormia bem e começou com as associações de sono. Começou a acordar a noite inteira. E aí a mãe vai pra cama compartilhada, porque não tá descansando, não sabe o que fazer. Ela acha que tentou de tudo, porque ela fala, mas eu tenho rotina, mas a rotina não tá certa pro bebê. O bebê tá com os hormônios bagunçados. E aí tem ainda os outros pilares do sono, né? Às vezes tem alguma questão emocional também que envolve ele, a mãe que vai voltar a trabalhar, tá muito nervosa, ansiosa, e aí passa aquilo pro bebê também. É tipo videogame, cada fase novos desafios. É verdade, mas assim, se o bebê tem autonomia, vai ficando mais fácil cada vez. Principalmente depois dos 6 meses. Porque a rotina estabiliza, né? O bebê não vai ficar sempre mais perdendo soneca, aumentando a janela de sono, estabiliza ali. E vai até 1 ano fazendo 2 sonecas, normalmente. E alguns bebês ainda 3, vão parar de fazer 3 ali com 7, 8 meses. Mas já não acorda tanto, o bebê que tá com a rotina certinha. O bebê que não está, ele vai dormir mal, ó, pra sempre, tá? Não vem achando que vai melhorar com 1 ano, com 2, com desmame. Desmame não melhora sono do bebê porque tá dormindo mal por causa de associação de sono. Então, né, trocar a amamentação por fórmula também não melhora. E aí na consultoria de sono eu explico tudo isso para as mães. E se você quiser, né, aprender tudo isso, você pode falar comigo lá pelo link da bio, para você fazer uma consulta para melhorar o soninho do seu bebê aí, ou uma consultoria que tem acompanhamento, né, é de 30 dias nosso acompanhamento, e tem suporte por 1 ano para você tirar dúvidas, melhorar o soninho do seu bebê. Eu tenho muitos depoimentos positivos da consultoria. As mães, elas realmente vivem uma nova maternidade, né, Jaque? A Jaque tem até uma live minha aqui com a Jaque no perfil. A Jaque é a minha garota propaganda, que sai divulgando pra todo mundo a consultoria. E eu gosto muito desse trabalho, porque eu sei que as mães vão ser mais felizes com seus bebês. É isso que é a minha alegria, porque eu sei que você vai poder aproveitar o seu bebê sem ficar insegura, sem ficar exausta de
não ter dormido bem, de não saber o que fazer com o seu bebê, de não saber como fazer o seu bebê dormir bem, de não ajudar o seu bebê a relaxar. Porque tem outro problema, tem bebês que não... Às vezes o bebê até faz soneca, mas tem o caso do bebê que não consegue fazer soneca. O bebê, ele entra num ritmo de exaustão tão grande que ele não faz mais soneca. A mãe não consegue fazer ele relaxar para dormir. E entra naquela ansiedade, sabe? Mas ela fala, meu Deus, não tô conseguindo fazer esse menino dormir. Aí passa o dia inteiro no quarto com o bebê, com o ruído branco ligado no escuro. Aí fica vendo várias dicas na internet, segue um monte de perfil de sono, cada um fala uma coisa. E aí a mãe fica bem perdida, sem saber o que realmente fazer, e nesse tanto de informação que tem na internet aí jogada. Mas o melhor é o quê? Né? Se basear em evidências científicas. Tudo isso que eu falei pra vocês aqui é evidência científica. Não é simplesmente você falar, meu bebê tá em salto, então eu tenho que sobreviver a esse salto agora. Ai, paciência, não vou dormir mesmo esse mês. É assim mesmo, que cada bebê é de um jeito. É a vida da mãe. Não é a vida da mãe, não precisa ser assim. A mãe precisa o quê? Amar o seu bebê muito, muito, muito. Aproveitar cada momento com o seu bebê. E assim, meus bebês, eles dormem tão bem que eu sinto saudade deles. Porque eles dormem em sonecas muito longas, né? Da saudade. E aí eu vou fazendo os ajustes necessários para que durmam bem à noite também, né? Não é sorte, eu sempre falo, não é sorte, é método. Porque tem isso, e a gente fala, cada bebê é de um jeito mesmo. Ou aquela mãe é sortuda com um bebê que dorme bem. Mas não é sorte, é método mesmo. É um método que é um passo a passo, que respeita o que? A fisiologia do bebê, né? Que é ter as informações corretas. E não sabe a magia que é os bebês dormirem bem. É como as mães se acostumam ao sofrimento, é verdade. E também tem toda essa questão cultural, que eu tava até falando esses dias, que a gente que é brasileiro, a gente tem muito essa questão cultural, de achar que é normal o bebê não dormir, né? De achar que é normal a mãe viver em privação de sono. Tem mães que não sabem, por exemplo, quantas vezes que um bebê de 5 meses tem que acordar, de 6 meses, de 1 ano. Na verdade, um bebê de 1 ano deveria acordar nenhuma vez, né? Acordar só a mamada dos sonhos, talvez ali às 11 da noite. Mas a nossa cultura é assim, a gente acha que é normal, né? As coisas que não são normais. Escuto muito isso, que tenho sorte. A Jaque é sortuda, ela que aplicou o método desde o nascimento do Francisco, né? É realmente uma questão de assim, técnica e método, e entender o seu bebê também, porque eu na minha consultoria, eu trabalho com o temperamento do bebê também, eu olho como que é a necessidade de sono desse bebê, se ele é um bebê que tem alta necessidade de sono, baixa necessidade de sono, mas todo bebê tem que dormir à noite, né? E eu só vejo benefícios, né, pra minha vida, ajudando as pessoas, e com os meus filhos, né, que eu sou mãe de 4 filhos, e o meu mais novo tem 9 meses, e também para as mães, que elas conseguem ter mais segurança na rotina, um bebê que dorme no berço, às vezes dorme no colo, até porque a mãe quer aproveitar o bebê, ele não tem problema também se às vezes dormir no colo. A mãe consegue cuidar das suas coisas, cuidar dela mesma, cuidar do casamento, pensar no trabalho que ela vai voltar depois. Igual, muitas mães que vão voltar a trabalhar, às vezes os bebês vão pra creche. Na creche, as cuidadoras incentivam a autonomia do bebê, né? Eu não sei como que elas fazem pra eles, né, dormirem. Simplesmente dormem sozinhos. A maioria deve ter chupeta. Mas aí a mãe, o bebê dorme com autonomia na creche e não dorme em casa com a mãe. E isso faz com que o bebê não durma bem à noite, né? Esse bebê acaba também não dormindo bem. Então é bem assim, complexo, que eu tenho que analisar cada caso mesmo. Às vezes algumas mães vêm falar comigo, Luara, deixa eu tirar uma dúvida com você, que a rotina do meu bebê é assim, 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 assim. Mas eu não posso opinar muito sem eu saber os detalhes, sem eu analisar os dias, o decorrer dos dias, a necessidade mesmo desse bebê, como que é o padrão desse bebê, qual que tá sendo a associação forte desse bebê pra gente poder melhorar. Não sabem o que já passei pra chegar nesse ponto com o terceiro bebê. A Jaque já viveu a novela com os 3 filhos, né? E o pior é que a Jaque, ela fez um curso de sono, não sei se foi curso ou consultoria, né? Que a profissional indicava fazer cama compartilhada. Tipo assim, você paga um acompanhamento pra fazer cama compartilhada, que vai só prejudicar o sono do bebê, porque vai ter a associação da presença. Então, vocês nunca vão me ver indicando fazer cama compartilhada. A não ser que seja, sei lá, o bebê tá doente, tá com febre, né? Aí, vez ou outra, faz, né? Não tem problema nenhum, mas tem o risco de queda. Quem me conhece sabe que eu sempre falo das quedas da cama, que os bebês caem. A fase dos 6 meses, gente, os bebês caem muito da cama.
Muito, muito, muito. Então, se o seu bebê acaba indo pra sua cama, nem que seja pra mamar, às vezes, tenha proteção. Compra aquela grade de proteção pra colocar na cama. É R$100, eu acho, na internet. Eu acho que tem até de R$20. E aí você protege a sua cama, o seu bebê não cair. Porque eu sei que as mães colocam o bebê no meio. Mas às vezes, num dia que você tá muito exausta, você coloca ele na ponta da cama sem perceber e o bebê cai. E eu já passei por isso, né? Então eu digo, tomem cuidado com isso. Porque, né, eles caem, é perigoso. Perigoso. A Samara também fez a consultoria antes de ter o bebezinho dela. Já trabalhei em creche, ensinamos autonomia e não era permitido chupeta. Ah, não era? Sem chupeta que eles dormiam? Então, mas é muito bom, né? Que o bebê adormeça ali sozinho. Mas o ruim é que em casa, às vezes, a mãe não consegue. E aí a mãe continua com a associação em casa e o bebê acaba ficando confuso. Porque uma hora ele dorme sozinho, outra hora ele dorme com autonomia. E aí acaba não dormindo bem. Mas tem vários outros fatores, né? Não é só isso que vai garantir que o bebê dorme bem. Não é apenas autonomia de sono, não é apenas rotina. Tem que estar alinhado para as necessidades desse bebê, né? Mas uma coisa é certa, aos 4 meses é um mês intenso, mas é muito lindo do bebê. Um segredo que eu quero dar pra vocês, não fiquem querendo a rotina perfeita. Claro que aos 4 meses o bebê precisa ter rotina, mas ele está passando por uma fase de transição. Então tá mudando as necessidades fisiológicas dele. Então se você ficar bitolada na rotina perfeita, na janela de sono perfeita, como a mãe falou, meu bebê fica acordado 3, 4 horas. Se ele estiver bem, é por causa dessa fase de transição, é um desajuste no organismo do bebê, que depois vai ajustar depois, se você fizer tudo certo, né? Depois ali com 5 meses, 6 meses. Ele vai diminuir de novo essa janela, vai para 2 horas e meia, 3 horas. Foi uma fase que ele estava vivendo, né? Então, se a gente focar na autonomia ao invés da rotina perfeita, esse bebê vai dormir super bem à noite, tá? Então, tem que ter um equilíbrio ali. Não tô falando se abrir mão da rotina. A rotina é importante. Que o bebê tem horário para começar o dia. Sequência de eventos que eu ensino na consultoria. Que tenha gasto de energia certinho. Mas não ficar bitolada na rotina perfeita. Tem mães que entram numa neura com isso, com a rotina perfeita. Mas é isso, minhas queridas. Muito obrigada por vocês terem ficado comigo hoje aqui. Graças a Deus, encontrei antes de ter meu bebê. Ai, Samara, muito obrigada. Eu vou até tirar print aqui, ó. E é isso, eu queria alcançar mais gestantes, para ajudar as gestantes, né? Porque faz tanta diferença, mas tanta diferença. A mãe que ela sabe certinho o que fazer quando o bebê nasce. Mas, nossa, é um alívio. Porque a mãe já tá tão sensível ali com tudo, né? Principalmente mãe de primeira viagem. É um bebê, é tanta coisa acontecendo. E aí, quando a mãe já conhece, não, meu bebê vai nascer, e vai acontecer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Talvez ele tenha isso. Boa noite, Gi. Talvez ele tenha isso. Então, a mãe tem uma tranquilidade. Ela não vai ficar ali numa ansiedade. Olha que bênção, grávida de gêmeos. Essa daí, né, foi abençoada 2 vezes. Então, ela sabendo certinho, eu vou ajustar a rotina dos bebês pra ter pelo menos meia hora entre cada rotininha de cada bebê. Porque eu cuido de um, depois eu cuido do outro. Eu vou dar mamar em um tal hora, em outro tal hora. Eu vou fazer assim, fazer assado. Isso, nossa, faz uma diferença. A mãe que ela não vai ficar perdida. Porque ela vai seguir uma rotina. Ela vai conseguir ter tranquilidade ali com os bebezinhos dela. E ela vai realmente conseguir amar os bebês dela, aproveitar o tempo com o bebê dela, que passa muito rápido, sem a exaustão, sem o medo, a insegurança. É claro que em alguns momentos vão ter 2 bebês chorando, né? E a gente com um bebezinho já tem, às vezes tem um bebê chorando aqui, ou que tem 4 filhos, um berrando ali, outro berrando ali, né? Mas assim, a gente sabe pra onde a gente tá indo, a gente tem um norte, fala, não, tá na hora do jantar, todo mundo jantar, vai dormir, sabe? Tá um gritaeiro, mas você sabe, já vai todo mundo dormir, né, Jaque? Você sabe que vai ficar tudo bem. Então a gente não surta, porque tem as estratégias certas pra rotina. Quero fazer a consultoria. Meus bebês gêmeos têm 1 mês. Ai, que gracinha. Eu queria estar aí na sua casa pra te ajudar com eles. Pra colocar eles pra dormir junto com você. Então pode falar com a gente, Michelle, no link da bio, não sei se você já falou. Mas assim, é uma alegria a gente saber o que esperar dos bebês. Como eu falei aqui, a gente saber o que tá acontecendo com o bebê de 4 meses. Não é bom você entender,
Meu bebê esse mês, ele tá passando por muitos aprendizados. É o mês inteiro, não é um salto de uma semana, como a teoria dos saltos diz, né? Ah, seu bebê passar uma semana irritado. Talvez ele não durma nada. Vem falar o aplicativo doido lá. Não! Esse mês meu bebê está num desenvolvimento longo. Ele tá aprendendo um monte de coisa. Talvez ele vai ficar chorando mais, porque a janela de som dele tá aumentando, o organismo dele tá com umas mudanças hormonais, então ele tá passando também por um estirão de crescimento, que os ossos dele estão crescendo. Então, assim, eu vou conduzir a rotina do meu bebê, mas sem ficar neurótica com a rotina, mas eu vou observar a soneca, eu vou incentivar a autonomia de sono conforme eu consigo, sem neurose também, com leveza e tranquilidade, pra gente viver uma boa rotina, uma rotina feliz, né? Aproveitar cada momento com meu bebê aqui, pra gente viver, realmente crescer numa boa rotina com ordem e amor, né? Não precisa ser aquela coisa estressante, sabe? Ó, a Jaque pode ajudar. Então, quem quiser mais informações sobre a consultoria, fale com a gente lá no link da bio. Eu vou adorar atender vocês, ajudar vocês. Tem opção da consulta avulsa, que é a mais acessível, e a consultoria com acompanhamento de 30 dias. Então é isso, minhas queridas, muito obrigada. Se vocês conhecem alguma mamãezinha aí que tá precisando de ajuda, tem muito conteúdo gratuito aqui no meu Instagram também. Vocês viram tanto de... já trouxe aí 7 horas de... Eu tô perdida na matemática aqui, mas acho que foi 7 horas de aula já. Então a gente ainda tem mais 3 aulas muito incríveis, igual essa. Então é isso, boa noite, bom descanso pra vocês, fiquem com Deus. Então não se sintam sozinhas também aí na rotina com os bebês, né? Como eu falei na live ontem, busca alguém pra conversar, vai pro parquinho, vai fazer algum hobby, né? Algum hobby. Vai assistir uma série, ler um livro, cuidar bastante da vida espiritual, faz muita diferença. Ah, Sabrina também ganhou o livro, então vamos ver quem será a próxima ganhadora. E eu vou postar a que ganhou de ontem. Vou postar lá nos meus stories, tá? Isso, Deus abençoe, gente. Tchau, tchau. Deixa eu tirar o print aqui de vocês. Vamos ver se a Gi ganha hoje, né, Gi? A Gi, infelizmente, você não ganhou ontem. Lamento te informar que você não ganhou. Foi outra mãe que ganhou, mas vamos ver se hoje você ganha, tá? Talvez hoje você ganhe. Vamos torcer pra você ganhar, que é o sorteio online, né? Infelizmente, mas vamos lá. Boa noite, gente. Tchau, tchau.